Hello, hello, welcome back, guys. Então, galera, today we're going to talk about connectors, né? Conectores em português. We have three specific or most used, né, connectors in English. Temos três conectores que são os mais usados, vamos dizer assim, né? Existem milhares de outros conectores, mas hoje a gente vai focar nesses três. Então, first we got and. And eu acho que o brasileiro, o Brasil inteiro conhece como e, né? E alguma coisa. Depois temos o but, que a gente vai aprender hoje, e o so, que é algo, acho que até novo para muitos de vocês. So let's get going. Tá vendo? All right. Então, words sorry. Wow. So, words that join ideas, né? Então, basicamente, galera, o que são conectores ou connectors? Connectors são palavras que juntam ideias, tá? Então, esse é o principal foco dos connectors. So, connectors are small words that connect two parts of a sentence. Eles conectam duas partes da frase. They help your writing flow better and show the relationship between ideas, né? Então, eles ajudam, né, o seu fluxo, né, de escrita e também melhora, né, o seu relacionamento entre ideias, né, a sua conjunção entre as ideias, ok? So, primeiro temos o and, que eu já falei aqui mais cedo agora, que significa o famoso e do português, né? Por exemplo, eu e a Maria, né? Então, e para juntar as duas pessoas, ou duas ideias. Temos o but. But, galera, ele é o famoso mas do português, tá? Não é mais, galera, é mas, ok? Então é dando aquele contraste nas suas ideias, ok? Ou na sua frase. E por último temos o so. O so, galera, muito usado também no inglês, eu usei ele anteriormente. Ele no português é usado no sentido de então, para mostrar um resultado, ok? Então, ele é sempre a questão do resultado. Esqueci de colocar aqui o i para, no caso, é, ok? Então a gente vai focar nessas três palavrinhas, these three connectors. Alright, galera, começando com and. And, galera, for addition. Addition é somar ou adicionar alguma coisa no inglês, tá? Tá por esse símbolozinho aqui de mais, né? Então, we use and to add similar ideas together. Usamos o and, galera, para adicionar ou para juntar, né, ideias. Both parts are equal. As duas partes são iguais, ok? Então, for example, I like pizza and pasta. Então, eu gosto de pizza e pasta, ou macarrão, né, no português. Então, esses dois. A gente gosta de duas coisas: pizza and pasta. She plays guitar and sings in a band. Então, aqui ela toca guitarra ou violão, tá? Guitar, galera, pode ser guitarra ou violão no inglês, tá? And sings in a band. Então, além dela tocar violão ou tocar guitarra, ela também canta em uma banda. Então, ela faz duas coisas. Two things. E por último, we visited Paris and London last year. Nós visitamos Paris e Londres no verão passado. Então, a gente visitou dois locais, Paris e Londres, ok? Então, and no português sempre nesse sentido de juntar duas ideias, ou duas coisas. But, galera, ele já muda um pouco, né? Agora, em vez de adicionar, ele dá um contraste para a sua frase, né? Igual a gente falou mais cedo, é o mas do português. So, we use but when the second idea is different or surprising, né? Nós usamos o but, galera, quando a segunda ideia é diferente ou algo surpreendente, tá? Aquele contraste da primeira ideia. So, for example, I like coffee, but I don't like tea. Então, eu gosto de café, mas eu não gosto de chá. Então, ele dá ali uma ideia diferente, né? De duas opções, duas coisas, uma coisa que ele gosta e uma coisa que ele não gosta. So, he studied hard, but he failed the test. Então, ele estudou muito, mas ele bombou na prova. Então, mesmo que ele tenha estudado muito, o contraste agora que é algo bem surpreendente, ele acabou ainda bombando na prova. Então, meio que não adiantou ele estudar, ok? E por último, the restaurant was expensive, but the food was bad. Então, o restaurante foi caro, mas a comida estava ruim. Então, esse aqui já não é tão legal, né? Além de pagar caro, ainda paga caro na comida ruim, né? Então, esse aqui é um contraste, né? Gigante e é uma surpresa, né? Porque geralmente quando você paga algo caro, você quer uma qualidade melhor, né? Às vezes acaba que não tem como, ok? Alright, folks. E por último temos o so, que no português ele mostra como então, né? Então sempre mostrando um resultado, tá? So use so, galera, to show the result or consequence of the idea, of the first idea, sorry. So a gente usa o so, galera, para mostrar um resultado ou uma consequência da primeira ideia, tá? Então agora a gente já muda um pouco. So, it was raining, so I took an umbrella. Estava chovendo, então eu levei uma sombrinha. Então por que eu levei a sombrinha? Porque estava chovendo. Então é o resultado, ok? She was tired, so she went to bed early. Ela estava cansada, então ela foi para a cama cedo. Então, por que ela foi para a cama cedo? Porque ela estava cansada. She was tired. E por último, we were late, so we took a taxi. Nós estávamos atrasados, então pegamos um táxi. Então, por que pegamos um táxi? Porque estávamos atrasados. Provavelmente precisávamos chegar lá a tempo, ok? Alright, galera, então, resumindo, né, tudo, quick rule summary, algumas regras que a gente tem que seguir, as mesmas que eu acabei de falar, mas só para vocês entenderem 100%. And é no sentido sempre de e,
But sempre no sentido de mas. E so sempre no sentido de então, ok? Então, vocês lembrando disso, galera, em português, quando vocês forem traduzir ou for criar suas frases, fica bem mais fácil de vocês lembrarem, tá? Então, for example, I have a dog and a cat. Eu tenho um cachorro e um gato. Eu não tenho só um cachorro, eu não tenho só um gato. Eu tenho os dois. Tenho um cachorro e um gato. So, two things together. Duas coisas juntos. But no sentido de mas, né? Então, he's rich but sad. Ele é rico, mas triste. Então, aqui a gente tem um contraste, né? Bem grande, né? Porque geralmente quando a pessoa é rica, a gente acha que eles são felizes, mas nesse caso aqui não. So, an unexpected difference, né? É uma diferença não esperada, galera. Aquele contraste, ok? E por último, so, que a gente falou que era então, é I'm cold, so I wear a jacket. Eu estou com frio, então eu uso uma jaqueta. Então, por que eu uso a jaqueta? Porque está frio, eu estou com frio, né? Então, é a causa, é o resultado, ok? There we go, folks. Lembrando disso, não tem erro, galera. A little practice for you guys aqui. Opa, here we go. Então, vocês vão escrever, galera, a resposta de vocês. Então, I like swimming and running. I like swimming, so running. I like swimming, but running. Okay, nota suas respostas. She is tired and she can't sleep. She is tired, but she can't sleep. She is tired, so she can't sleep. All right. Number 3, it was hot, so we went to the beach. It was hot. And we went to the beach. It was hot, but we went to the beach. That's right. All right, number 4, he bought a car and it was too expensive. He bought a car, so it was too expensive. Or he bought a car, but it was too expensive. Alright, galera, então anota suas respostas, que na próxima página agora eu vou mostrar as respostas, ok? These are the answers, guys. Então, vê quantos que vocês acertaram. I like swimming and running. Aqui a gente tem duas coisas, né? Eu gosto de nadar e correr. Temos duas opções, e aí juntou os dois. She is tired, but she can't sleep. Ela está cansada, mas não consegue dormir. Então aqui tem uma surpresa, né? Porque geralmente quando a gente está cansada, a gente dorme, apaga, né? Rapidamente. Então aqui no caso tem uma surpresa, por quê? Porque além dela estar cansada, ela não consegue dormir. Então tem um contraste aqui. It was hot, so we went to the beach. Então, estava quente, então fomos para a praia. Então, por que fomos para a praia? Porque estava quente. Temos aqui, galera, um resultado, ok? E por último, he bought a car, but it was too expensive, né? Que a gente tem um contraste que é, ele comprou um carro, mas estava muito caro. Então, o contraste é que mesmo que o carro estava caro, ele acabou levando, ele acabou comprando, ok? Então é isso, galera. Practice a little bit more. Escreva suas frases aí, galera, para praticar com os connectors. Muito importante, porque para a gente formar as nossas frases, na maioria das vezes é necessário a gente adicionar conectores. E é isso, galera. Peace out. Great job. Have a good one. See you next time.